A interpretação de Hebreus 9, 23, parte 1. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo de um dos artigos deste livro aqui, A Luz de Hebreus, o artigo de número 5, que fala sobre contaminação, purificação e Hebreus 9, 23. Com esse vídeo a gente inaugura a parte final do artigo, né? A gente vai fazer essa análise das questões que têm um interesse primordial para os adventistas do sétimo dia em torno da discussão de Hebreus 9, 23, que é um texto polêmico, interessante, bacana e que a gente vai estudar agora de uma forma um pouco mais extensa em termos exegéticos. Inclusive, se você puder acompanhar esse estudo lendo na Bíblia os textos que nós vamos ler, talvez você consiga ter mais concentração e atenção e absorver melhor o seu conteúdo, porque agora nós vamos entrar realmente numa parte mais teológica, mais exegética, e não é assim muito fácil e simples a gente explicar esse tipo de coisa em termos assim de vídeos e etc, ok? Até por isso poucas pessoas fazem vídeos desse tipo. De qualquer forma, vamos lá e vamos trabalhar esta questão. Uma outra coisa também é que agora eu vou dividir essa questão da interpretação de Hebreus 9, 23 em dois vídeos, porque eu tentei gravar um vídeo só e deu quase 40 minutos e o celular só grava meia hora. Então eu perdi a parte final de tudo que eu estava falando e etc. E agora vou gravar de novo, mas tudo bem, é bom a gente gravar mais de uma vez, porque a gente vai burilando a nossa forma de explicar, e isso é bom. Então não tem problema, mas eu vou fazer essa parte em dois vídeos, porque em um vídeo só não vai dar, porque o conteúdo aqui realmente é pesado e extenso, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, William Johnson, ele apresenta essa última parte do artigo dizendo o seguinte, que 4 assuntos associados ao tema deste estudo são de preocupação especial para os adventistas. 1. A interpretação de Hebreus 9, 23. 2. Os aspectos temporais da purificação. 3. A função do sangue. E 4. O ensinamento de Hebreus com respeito à perfeição. Então esses são os pontos que chamam mais a atenção dos adventistas em relação a essa questão. Nisso aqui estão polêmicas e teses anti-adventistas aqui em função de várias questões. E aqui o adventista vai então começar a encarar essas questões de uma forma normal e natural a partir da exegese do texto de Hebreus 9, 23. Então ele diz o seguinte: Hebreus 9, 23 assombra a maioria dos comentaristas de Hebreus. O texto diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, os sacrifícios de animais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então veja só, o texto fala da necessidade de purificar as coisas que se acham nos céus, expressão que pelo contexto significa o santuário celestial, visto que o santuário terrestre e seus utensílios eram figuras das coisas que se acham nos céus. Então olha só, se as próprias coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores, não pode estar se falando do santuário da terra, porque o santuário da terra era figura das coisas que se acham nos céus. E aí entra toda a questão, né? Como é que alguma coisa que está no céu precisa de purificação? Que essa é uma das grandes polêmicas da fé adventista, quando ela é confrontada por paradigmas diferentes, né? Paradigmas calvinistas, ou mesmo arminianos e católicos, etc., que não mantêm o mesmo entendimento da fé adventista em relação a este ponto específico. Então ele coloca um exemplo aqui, que, por exemplo, o estudioso C. Spikes, ele rejeita esse pensamento que fala de purificação do santuário celestial, como algo sem sentido. Bem como quase todos os comentaristas. Eles argumentam que como pode o céu, o lugar da perfeição, exigir purificação? Então eles dizem assim, não, o céu não tem que ser purificado, então o entendimento desse verso não pode ser que existe purificação no santuário celestial, no céu. Não faz nenhum sentido. Então eles buscam interpretações alternativas. E aí o William Johnson diz que frequentemente se encontra 2 linhas de interpretação que ambas negam o significado óbvio do texto. Então, para não admitirem que o santuário celestial ou que qualquer coisa celestial precise de purificação por estar contaminada, então eles dão interpretações concorrentes a esta ideia, e existem 2 linhas de interpretação principais a respeito de Hebreus 9, 23. A primeira delas: as coisas que se acham nos céus
não se referem ao santuário celestial, mas à consciência. Esse argumento é baseado no suposto paralelo com Hebreus 9,14, onde se afirma que o sangue de Cristo purifica a consciência de obras mortas, para que as pessoas assim purificadas possam servir ao Deus vivo. Então, William Johnson diz assim: entretanto, essa interpretação é falsa, tanto em relação à terminologia quanto em relação ao contexto. Primeiro, aí ele vai tratar da questão da terminologia. O livro de Hebreus, ao expor a pessoa e a obra do Filho de Deus, tem muito a nos dizer a respeito das coisas que se acham nos céus. Ele argumenta que o verdadeiro, o real, está nos céus. Então aqui a ideia primeira é a seguinte: bom, se a gente vai trabalhar de uma purificação das próprias coisas que se acham no céu, a gente tem que lembrar que o livro de Hebreus não é silencioso a respeito de coisas celestiais que existem no céu. Então ele dá alguns exemplos de como que o autor de Hebreus fala das coisas celestiais, e eu vou ler alguns textos para você. Então, começando com Hebreus 4, verso 14. Ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, guardemos firme a nossa vocação. Então aqui a ideia é que o Filho de Deus é um grande sumo sacerdote que entrou lá no céu. Opa! Já existe uma informação aqui a respeito do céu e de quem está lá. É o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ok, mas o livro de Hebreus tem muito mais a nos falar a respeito dos céus. Veja, por exemplo, o capítulo 8, versos 1 e 2 e o verso 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E aí no verso 5 ele fala que aqueles que ministravam os sacrifícios e as coisas lá no santuário da terra, ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Então olha quantas informações interessantes existem sobre o céu aqui. Primeiro, lá existe um trono, lá existe um ministro de um santuário que foi erigido não por homens, mas pelo próprio Deus. E esse sumo sacerdote é Cristo. E quando você conhece o santuário da terra, você sabe que eles estavam ministrando aquelas coisas todas em figura e sombra das coisas celestiais. Então você percebe várias informações a respeito, das coisas que se acham no céu. Depois, no capítulo 9, nós vemos aqui o verso 11 e 12, ele escreve o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Nós não vamos trabalhar agora as questões de quando que Jesus entrou no Santíssimo ou no Santuário, 1844, e o véu e etc. Essas polêmicas nós vamos trabalhar em outro momento. Mas o importante aqui é dizer que no céu existe um maior e mais perfeito tabernáculo, e nesse maior e mais perfeito tabernáculo, Cristo é o sumo sacerdote. E Jesus entrou lá não porque ele derramou o sangue de animais, mas porque ele derramou o seu próprio sangue. Então assim, a gente já percebe que existem várias informações importantes a respeito do que acontece no céu, em função do que Cristo realizou na cruz derramando o seu sangue, e lá tem um santuário, e Jesus ministra nesse santuário, Jesus é o sumo sacerdote nesse santuário, e tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre é figura e sombra do que acontece nesse santuário celestial. Ok? Então, a partir desta questão, se torna importante a gente identificar o seguinte: em nenhum contexto o livro de Hebreus coloca a consciência humana como uma das coisas que pertence à esfera das coisas celestiais. Então, a purificação do santuário em Hebreus 9:23 não pode ser igualada à purificação da consciência em Hebreus 9:14.
Mas eu já estou adiantando o argumento do William Johnson para vocês, tá bom? Então é o seguinte, ele fala assim, ó: já demonstramos razões porque sustentamos que o autor de Hebreus acredita num santuário celestial real e não está usando uma metáfora. É verdade que muitas vezes algumas polêmicas surgem em relação a se existe um santuário literal, existem dois compartimentos literais lá, um lugar santo e um lugar santíssimo, como é que pode uma coisa desse tipo, e etc. Seja como for, apesar da gente não literalizar em absoluto o santuário celestial de acordo com o santuário da terra, o autor do livro de Hebreus trata o santuário celestial como algo real, onde Jesus entrou, onde Jesus ministra, onde Jesus está à destra do trono da majestade, no céu e etc. Ok? Então William Johnson diz: interpretar as coisas que se acham nos céus, em Hebreus 9:23, como a consciência, é contrário a toda a estrutura conceitual do livro. Além disso, põe abaixo a terminologia usada pelo autor, de um modo não justificado pelo contexto. Sustentamos que o vocabulário de Hebreus mostra uma precisão de escolha e uso, que nos proíbe estabelecer tal equivalência. A purificação da consciência é um benefício para os crentes que provém da obra de Cristo, mas não é a obra em si, não é a purificação do santuário celestial. A nossa consciência não é o santuário celestial, ok? Então ele vai dizer assim, que em termos de terminologia e contexto, essa interpretação é um desastre. E aí agora ele vai trabalhar mais extensamente a questão do contexto. Ele diz assim: o contexto também é claramente contrário a essa interpretação. Hebreus 9:23 é uma transição entre os versos 18 e 22 e os versos 24 e 28. Esse texto leva o leitor das figuras para as próprias coisas que se acham nos céus e para um melhor sacrifício, a morte expiatória de Cristo. Seu ponto é, como nos capítulos 9 e 10, que o sangue de Cristo é superior. Então aqui eu gostaria de pausar um pouco a leitura do artigo para ler esses trechos que ele referiu para a gente, que eu acho que é uma coisa interessante de você visualizar a argumentação que ele está fazendo. Eu poderia simplesmente citar, mas eu acho que não seria de tanto benefício para vocês. Então eu vou ler Hebreus 9, ok? A partir do verso 18 até o verso 24, para vocês entenderem a função do verso 23, ok? Então veja bem, olha só, começando no verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e o aspergiu não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porquanto Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então veja, o que o William Johnson está querendo demonstrar para você é que é o seguinte: toda a dinâmica da retórica e da linguagem deste período, desta perícope aqui que nós estamos estudando na Carta aos Hebreus, lida com uma argumentação bastante específica. O verso 23 retira o nosso foco e a nossa atenção do santuário terrestre, que Moisés foi lá e aspergiu sangue em todos os lugares, em todas as pessoas, no livro, nos utensílios, e tudo é purificado com sangue, sem derramamento de sangue não há purificação de pecados, para fazer uma transição para um outro argumento. Assim como era necessário que as coisas que simbolizavam o céu fossem purificadas com esses sangues dos animais, muito mais as próprias coisas celestiais precisam ser purificadas, mas agora não é com sangue de animal, é com sangue de Cristo. Esse é o argumento.
Isso é o que tem que ficar claro. Não existe nenhuma noção aí de purificação da consciência, mas de purificação do santuário celestial, como era necessário fazer a purificação do santuário terrestre. Ponto. Esta é a questão que deve ficar extremamente claro para nós. Aí ele termina dizendo assim: interpretar as coisas que se acham no céu como a consciência humana distorce o contexto em vista dos versículos que se seguem. Então o versículo 24 que nós lemos, né? Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas entrou no próprio céu para comparecer agora diante de Deus em nosso favor. E ele não vai lá se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote que cada ano tinha que oferecer um sacrifício, senão ele teria que ter sofrido muitas vezes, mas ele se manifestou uma vez por todas, aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, assim ele vai voltar e etc. Então veja, toda a argumentação dos versículos seguintes não tratam com a noção de purificação de consciência nenhuma, mas de uma ampla obra que Cristo leva avante a partir daquilo que ele fez na cruz, agora no santuário celestial, que é o maior e mais perfeito tabernáculo, que é um sacrifício superior, ele entrou no próprio céu e etc. Então, não existe no contexto nada que aponte para a noção de purificação da consciência, como se a consciência fosse alguma coisa celestial que precisasse ser purificada. Então, eliminado esse primeiro argumento, essa primeira interpretação que tenta tirar de vista a noção de purificação do santuário celestial, existe um segundo argumento. Esse um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais eficiente. E mesmo assim, o William Johnson vai trabalhar com ele. Ele diz o seguinte: outra tentativa de explicar a purificação das coisas celestiais em Hebreus 9:23 é sugerir que o conceito transmite o sentido de uma consagração. Esse entendimento tem conquistado credibilidade mesmo em alguns círculos adventistas. Seu principal apoio é tirado do contexto. Assim como o versículo 18 fala da consagração da primeira aliança, que é descrita nos versículos 19 a 21, assim se argumenta que o versículo 23 pode ser visto como paralelo ao versículo 18. Então haveria ali o que? Uma consagração do santuário celestial, isso seria a purificação do santuário, e aí toca o barco na segunda aliança dali em diante. É como se essa purificação acontecesse quando Jesus morre sobre a cruz, ressuscita e volta ao santuário celestial. Pronto, agora o santuário está purificado, porque o sacrifício superior já foi feito, o santuário está consagrado, está inaugurado, não tem mais nada que ser feito em termos de purificação do santuário. Não faz nenhum sentido se falar em 1844, não se faz nenhum sentido se falar em uma purificação do santuário em andamento após, o início da era cristã com a ressurreição de Jesus Cristo. Então esse é o argumento para você entender. Aí William Johnson diz: devemos rejeitar essa interpretação por 3 razões. Primeira, o paralelo não é convincente. Enquanto os versículos 19 a 21 descrevem a consagração de um santuário, os versículos 24 a 28 não o descrevem. Eles focalizam Cristo e sua obra, não o santuário. Cristo se apresenta diante de Deus em nosso favor. Ele se manifestou para aniquilar o pecado. Ou seja, o escopo do argumento é muito mais amplo do que a consagração do santuário celestial. A passagem trata de mediação e não de consagração. Então esse é um ponto importante. Toda a argumentação que se segue o verso 23 não trata com a noção de que uma vez que o santuário foi consagrado, tudo está purificado, nada mais precisa ser feito, acabou a história, quem está salvo, ponto final, resolveu todo o problema da contaminação e da impureza e do pecado. Não, essa não é a argumentação. Jesus agora entra no santuário em nosso favor. Ele que morreu para tirar os nossos pecados, o que ele faz? Ele vai voltar segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Então veja, a salvação, conquanto ela tenha uma dimensão passada em função do que ele fez na cruz, tem uma dimensão futura em relação àquilo que a gente ainda aguarda quando ele for voltar. Então toda a questão de purificação do santuário não está unicamente voltada para uma suposta consagração do santuário quando ele ressuscita e volta para o céu, mas se estende até a própria segunda vinda.
Então essa é a compreensão adventista. Segundo ponto, segunda razão pela qual nós não concordamos com essa noção de que o texto fala de uma consagração e não de uma purificação do santuário. O versículo 22 deve ser visto como um intervalo contextual. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando conferimos a este versículo seu devido valor, o suposto paralelo é enfraquecido. Muitos exegetas de Hebreus têm visto nesse versículo a chamada regra do sangue, uma base essencial na argumentação do autor. O versículo claramente trata de algo bem mais amplo do que mera consagração. Fala de libertação e perdão. O versículo 22 está resumindo a função do sangue no Antigo Testamento. Sem a presença deste versículo, a interpretação sugerida da consagração teria forte apoio contextual. Com ele, o apoio desmorona. Então, o que o William Johnson está explicando, e eu quero que você entenda com uma forma bastante clara. Toda a função do sangue no Antigo Testamento era colocada como, vamos pensar assim, olha, de amplas implicações. Tudo tinha que aspergir sangue, em cima do povo, em cima do livro, em cima de cada utensílio do santuário e etc., como símbolo da purificação. E sem o derramamento de sangue, não há purificação, ok? Não há remissão de pecados, ok? Então, essa argumentação é usada para falar da necessidade de Cristo derramar o seu sangue, e o sangue de Cristo é superior ao sangue de qualquer outro, de qualquer animal e etc., de qualquer outro sacrifício, eu ia dizer. Então, em função disso, o que acontece a partir do derramamento do sangue de Jesus Cristo não é uma mera consagração do santuário, mas é uma ampla obra de salvação. É perdão, é redenção, é restauração, é purificação, é libertação. E não uma mera consagração de um ritual de um santuário celestial. Entende? E por fim, o argumento mais forte contra essa visão é a terminologia do autor. Ele fala em purificar e não em consagrar. E os termos não são equivalentes. Então a ideia é a seguinte. O autor de Hebreus conhecia a noção de consagração, mas aqui trabalhou com a noção de purificação. Então veja, se ele dissesse alguma coisa do tipo assim, era necessário que as coisas celestiais fossem consagradas mediante um sacrifício superior, ok, você teria claramente a noção de que o que Cristo fez derramando seu sangue sobre a cruz foi consagrar o santuário celestial. Entretanto, o que o termo sugere aqui é que o sangue de Cristo é o único agente de purificação do santuário celestial, demonstrando que o santuário celestial demanda purificação, conforme, inclusive, é a doutrina adventista. E agora, no próximo vídeo, nós vamos tratar das implicações disso para a noção do juízo investigativo, que é uma das doutrinas mais atacadas do Adventismo do sétimo dia, ok?